lindos, emocionantes, muitas vezes irônicos, de uma ironia perspicaz, muito inteligentes, né? Muito inteligente. Assim são os contos de Oscar Wilde. Eu já falei do Oscar Wilde para você aqui no seu programa Só Livros, da FMTV, mas eu falei sobre o único romance que ele escreveu, que é o famosíssimo Retrato de Dorian Gray, né? Que é aquela história maluca do jovem lindo que se vê retratado, pintado numa tela e de repente se revolta contra o destino dele como ser humano, que é perder a beleza com o passar do tempo. E ele então deseja que ele nunca envelheça, mas quem envelheça seja o quadro. E o desejo dele é atendido. Ele não envelhece. E assim, rico, bonito, ele leva uma vida desregrada, devassa. E o quadro vai envelhecendo, trancado num sótão. As marcas da vida desregrada do Dorian Gray vão se estampando no rosto do quadro. Não só as marcas da velhice, mas as marcas dos abusos, né? E aí, essa é basicamente a história do livro. Eu já contei aqui para você uma vez. É o único romance que ele escreveu, porque ele escreveu muitíssimos contos, um mais lindo que o outro. O mais irônico é o Fantasma de Canterville, que é uma família americana que compra uma velha mansão inglesa onde mora um fantasma, né, de 300 anos. E o fantasma não consegue assustar os americanos. Os americanos não levam o fantasma a sério, né? Então ele fica frustrado, tal fantasma, porque os americanos não dão a menor bola para as manobras aterrorizantes, né, do fantasma inglês. É uma história muito tocante, porque aí aparece a menina americana, a filha do casal que mora agora no castelo, e o final é surpreendente. Mas eu fui perguntar para o ChatGPT qual era o conto mais importante de toda a vastíssima obra do Oscar Wilde. E, surpreendentemente, o chat me respondeu que é O Príncipe Feliz, que eu tinha acabado de reler. E, gente, eu juro, eu já li esse conto inúmeras vezes, mas fazia tempo que eu não relia. Eu lembrava a história, mas eu fiquei emocionada. É muito emocionante, que é uma história linda. É a história de uma estátua e de uma andorinha. A andorinha perde a vez de migrar para o Egito, porque ela está muito ocupada namorando um outro pássaro, que no fim não dá muita bola para ela, e ela se desencanta, resolve ir atrás das companheiras dela e migrar, afinal, para o Egito, antes que chegue o inverno. Estou falando da Europa, né? Sabe como é o inverno na Europa? Ou como era, porque hoje eu já não sei se é igual. Bom, mas aí a andorinha descobre a estátua do Príncipe Feliz, que está num pedestal na cidade, toda de ouro, com olhos de pedras preciosas e rubis, enfim. E ela vai, eu vou dormir aqui no pé dessa estátua hoje e amanhã eu vou para o Egito.
Mas aí ela sente que caiu uma água, mas não está chovendo. São as lágrimas da estátua. Aí ela pergunta para a estátua: ué, por que você está chorando? Você não é o príncipe feliz? E a estátua responde: sim, eu tive uma vida feliz, eu fui o príncipe feliz. Eu nasci e morri atrás dos muros do meu castelo. E eu não sabia nada do que acontecia para além dos muros do castelo. Então agora que eu estou aqui no alto dessa colina, na cidade, eu vejo tudo o que acontece na cidade. E eu estou vendo agora uma senhorinha costureira, ainda bordando um vestido que uma ladyzinha vai usar numa festa, e chorando porque o filhinho dela está doente, e ele quer laranja, e ela não tem dinheiro para comprar laranja. Então você, Andorinha, pega um dos meus olhos de rubi e leva para ela, porque aí ela vai poder vender e ter o dinheiro para tratar do filho dela. E a Andorinha faz isso. O resto da história, você lê o conto para saber. Porque é de uma beleza tão grande esse conto, e ao mesmo tempo ele contém aquela crítica, né, à desigualdade social. Oscar Wilde morreu em 1900, né? Mas a atualidade dos contos dele, a atualidade da crítica que ele traz à nossa sociedade, que não mudou nada, né? Desde lá, no tempo que ele viveu, ou mudou muito pouco, né? Em poucos países, porque cada lugar é diferente, né? Nos seus costumes, crenças, enfim, e nas suas desigualdades e injustiças. E ele retrata tudo isso, mas de uma maneira lírica, emocionante. Então você tem que ler, se é que você não leu, Oscar Wilde. Eu tenho várias edições dele. Tenho essa aqui que é bilíngue, é português e inglês. Tenho essa em inglês. Tenho essa que é antiquíssima. Tenho essa outra aqui que é um pouquinho mais moderna. Tenho essa aqui que é mais moderna, mais recente, que é a mesma história, basicamente. Esse aqui é só o Fantasma de Canterville. Esse aqui tem vários contos. E o retrato de Dorian Gray, é claro, né? Então, gente, os contos dele são lindos, são emocionantes, são maravilhosos, né? E os personagens, né? Os personagens, a pedra, a árvore, o pássaro, todos conversam, todos pensam, todos refletem. E alguns até interagem com os personagens humanos. Às vezes, né? Nem sempre. Eu já te contei um pouco da história dele, do Oscar Wilde aqui, mas eu vou resumir, repetir. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1854. Ele era filho de uma mulher que naquele tempo era uma raridade, jornalista, escritora, poetisa, né? Uma classe alta. Ele se casou, teve 2 filhas, foi morar em Londres e se tornou escritor. E o primeiro livro dele, que é o Retrato de Dorian Gray, foi muito criticado, combatido por causa da vida desregrada do personagem, né? Mas o Oscar Wilde era homossexual. E ele acabou se metendo numa briga com o Marquês, porque ele foi cantar o filho do Marquês, entendeu? E não deu certo. E
para resumir a história, ele passou 2 anos na cadeia por causa desse episódio e por ser homossexual, que naquela época na Inglaterra era crime, como é crime ainda em alguns países, como era crime até muito pouco tempo atrás, até meados do século passado, quando Alan Turing, que é um dos pais do computador, né, também teve que optar por uma castração química ou ser preso porque era homossexual. Então, a tal história, né, da desigualdade, da intolerância, de tudo isso que a humanidade vem lutando contra. E os contos do Oscar Wilde te mostram isso. O tempo dele e no nosso tempo é a mesma coisa. Nós evoluímos socialmente muito pouco. Se científica e tecnologicamente nós evoluímos tanto, que eu até fui perguntar para a inteligência artificial o que ela achava que era mais importante dos contos do Oscar Wilde. Pois é, nós evoluímos muito pouco, né, na sociedade, nos nossos costumes, nos nossos preconceitos, na nossa intolerância, né, na nossa incompreensão, na nossa falta de empatia. Tudo isso. Leia Oscar Wilde, porque ele transforma tudo isso numa realidade carregada de poesia, lirismo e sentimento, e te emociona. Então, gente, essa é a minha dica de leitura para você hoje. Os contos imperdíveis de Oscar Wilde. Se você nunca leu, leia. Se você leu, releia. Porque vale muito a pena, né? E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus. Tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você na FM TV e na nossa hoje muito enfarruscada Janela da Paulista, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida e que vai fazer diferença na sua vida também. Então, com Oscar Wilde. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet. Até a próxima!